Boa noite! Você que chegou agora, o Mais Saúde está tratando hoje da Semana da Enfermagem, né? Como que o enfermeiro pode contribuir para a nossa saúde, né? Para a área da saúde. E a gente está aqui em ótima companhia. Eu estou aqui com a Mara Regina da Silva, enfermeira aqui de São João del Rei, trabalhou muitos anos no Bloco Cirúrgico da Santa Casa. E nosso programa está fazendo perguntas em torno da profissão, né? Em torno também das questões que envolvem mesmo o tratamento dos pacientes e como que o enfermeiro ele pode estar auxiliando a gente, né? De uma forma, como a gente já conversou, humanizada, uma forma que tem uma ligação, digamos, mais intensa mesmo com o próprio paciente. A gente, no último bloco, Mara, estava conversando sobre as diferenças, se existiam diferenças, né, entre o profissional no PSF ou no profissional dentro do âmbito hospitalar. Você tirou nossos mitos todos e disse que não. Eu gostaria, Mara, que a gente falasse um pouco também sobre a diferença entre o técnico em enfermagem, o auxiliar e o enfermeiro mesmo. Qual que é a diferença dessas formações, né? O que cada um significa, vamos dizer assim, o que representa, e depois a gente vai conversando mais. Tem alguns dados aqui interessantes que podem ilustrar essa questão. Eles estão divididos em 3 níveis, né? Assistência da enfermagem, o enfermeiro, o técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem. Atualmente, as escolas, elas não estão formando mais auxiliares de enfermagem, somente os técnicos de enfermagem e as faculdades de enfermagem dos enfermeiros. Mas nós ainda temos no mercado os auxiliares de enfermagem que trabalham até hoje. E eles são divididos de acordo com a sua capacitação profissional. O enfermeiro, ele é responsável pela coordenadoria, pelo planejamento da assistência hospitalar. Ele atua na área de atualização dos profissionais, dos técnicos e auxiliares de enfermagem e presta assistência ao paciente, principalmente ao paciente em estado crítico. O técnico de enfermagem, ele assiste o enfermeiro em todos esses planejamentos, né, a organização. Ele também presta assistência de enfermagem ao paciente. E o auxiliar de enfermagem, a responsabilidade dele é no nível médio. Ele administra as medicações no paciente, as prescrições, ele realiza as prescrições, as rotinas, né, as condutas de rotinas, curativos, higienização do paciente, e ele também auxilia o técnico de enfermagem e o enfermeiro, ou seja, eles formam um time, né? Um necessita do outro. Zaga, ataque, meio de campo, tudo Exatamente. Um não consegue sobreviver sem o outro. Ou seja, é uma cadeia mesmo, É uma né? cadeia, exatamente. Uma rede mesmo. É interessante, porque pelo COREN, né, que é a confederação, é o Conselho, né, Regional de Enfermagem, desculpa, aqui eu trouxe alguns números, e é interessante que realmente hoje a gente tem um número bem grande de técnicos mesmo. Eles chegam quase na casa dos 90 mil aqui no estado, né, mineiro, e o enfermeiro 41 mil. O auxiliar realmente parece que está numa fase decrescente, 30 mil formandos, né, 30 mil atuantes, né, na área da enfermagem. E é interessante, a gente está falando muito nessa questão do auxiliar, do enfermeiro. Eu hoje recebi uma pergunta, né, agora do programa, pela produção, da Vilma Lopes, do Senhor dos Montes. Eu já agradeço a pergunta, obrigada, Vilma. Qual é o perfil de uma enfermeira? Ela está estudando e ela gostaria de saber, Mara, qual que é a sua opinião? Que dica que você deixa para ela? Olha, Vilma, o enfermeiro, o perfil dele, principalmente ele tem que estar capacitado. A primeira coisa, esse profissional tem que ser capacitado, qualificado para desenvolver as suas funções. E esse profissional também, ele tem a questão, com certeza, aí que nós já conversamos, nós estamos batendo nessa tecla, na questão da humanização, do saber se comunicar, do saber ouvir, do estar atento, de ser um profissional generalista, capaz de ter um olhar holístico com o paciente, ou seja, olhar o paciente como um todo, não como uma patologia, como uma doença, porque isso às vezes acontece com determinados profissionais, que eles tratam o paciente da cesariana, o paciente do apendicite, o paciente da vesícula. Não. Esse paciente, ele não é simplesmente uma doença. O profissional ele tem que olhar esse paciente como um todo, com certeza. Mara, a gente tem uma pergunta muito interessante, acabou de chegar, não quis se identificar, mas já agradeço também. É o seguinte, ela tem uma dúvida. A enfermeira pode diagnosticar ou não? Ela pode diagnosticar o paciente que chega ou não? Ela não é tarefa dela diagnosticar? Não, ela pode diagnosticar. Se ela tiver competência, capacidade, está preparada,
Para isso, ela pode sugerir ao médico que ela acha que o paciente tem. E quem vai fechar esse diagnóstico, com certeza, é o profissional médico. Mas isso não impede que ela ajude no diagnóstico desse paciente. Eu entendo. Desde que ela esteja capacitada, que ela seja apta. Isso é interessante porque, por exemplo, às vezes, até mesmo o enfermeiro, acho que é interessante a gente falar um pouco disso. Às vezes o enfermeiro, ele tem uma rotina tão mais, digamos, mais junta mesmo ao paciente. A rotina dele por si só leva ele a ficar mais próximo do paciente. E ele acaba, de certa forma, contribuindo mesmo para saber se melhorou o quadro, se piorou e ajudar mesmo na formação diagnóstico. Essa pessoa que não quis se identificar, ela disse que ela chegou, né, a um centro de atendimento e foi por isso que ela quis fazer a pergunta, porque ela acabou sendo diagnosticada como não tendo nada e depois ela foi se tratar, ela estava com aneurisma. Mas também cabe, eu acho que ao paciente, né, a pessoa também, não ficar ligada somente à opinião, digamos, de uma entrada, talvez também num posto de saúde ou numa UPA, né? Eu acho que isso é uma questão interessante da gente levantar aqui também, que as pessoas têm que tomar cuidado com essa questão, né? Com certeza, com certeza. O profissional de enfermagem, ele não pode fechar um diagnóstico. Se o paciente chega até ele, ele vai encaminhar esse paciente para o médico. É uma equipe multidisciplinar, né? Então, ele pode auxiliar, pelo fato dele trabalhar em todas as áreas, dele ter que ter esse domínio de ser um profissional generalista, ele tem que dominar a área da neuro, a cardíaca, enfim, né? A clínica, e pela experiência dele no dia a dia, pela expertise dele no trabalho, ele acaba, sim, tendo um olhar mais atento. E, às vezes, ele até auxilia o médico nesse diagnóstico, mas ele não tem a capacidade de fechar esse diagnóstico, de dizer para o paciente, não, você não tem nada, você pode voltar para sua casa. Não, isso não compete ao enfermeiro. Aqui a gente sempre discute muito isso, sabe, Mara? Essa questão do limite, né, que cada profissional tem dentro de atuar na sua área mesmo, o limite da sua área. E é muito importante a gente dizer essas questões todas aqui, falar sobre isso, para a gente não ter dúvida, né? Dúvidas sobre isso e, de certa forma, informar o pessoal que também está em casa, né? Eu acho isso muito legal. A gente recebeu aqui um recado para você, da Glauciana, ela trabalha com você, te parabeniza pelo seu trabalho, falou que você é uma profissional muito competente e muito te parabeniza pelo programa. A gente está falando de todas essas questões, né, Mari? Eu acho importante, você falou muito dessa questão dinâmica, né? O enfermeiro é um profissional muito dinâmico, que vai tratar de tudo, vai estar ligado a essa questão da alimentação, do cuidado com o paciente, da higienização e até mesmo da questão da medicação, né? Que acaba que vocês aqui, o médico vai, né, prescreve aquela receita e vocês acabam tendo, né, que, de certa forma, dar essa medicação, cumprindo horários, né? E isso é uma questão muito, assim, digamos, que merece muita atenção, né? Por exemplo, como que você acha que o profissional da saúde, né, no caso o enfermeiro, ele tem que lidar com essa questão? Ele tem que ter conhecimento prévio desses medicamentos, estou correta? Ou não? Vocês não precisam ter conhecimento do que está acontecendo? Ou só vão lá e prescrevem no horário correto? Acredito que não, né? Acho que o enfermeiro ele tem que fazer ter esse conhecimento também, né, Maia? Com certeza absoluta. Nós estamos vendo aí hoje nos meios de comunicação, em hospitais, fazendo medicações absurdas, medicações que não seriam endovenosas, fazendo medicações endovenosas, errando medicações. Então, o profissional de saúde, ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter conhecimento do quadro clínico do paciente, do que ele está tratando, da patologia desse paciente, do medicamento que está sendo administrado nesse paciente, dos efeitos colaterais que esse medicamento pode ocasionar ao paciente e principalmente se esse medicamento ele está atingindo o objetivo, que é a reabilitação, a cura desse paciente. Ele tem que ter todo esse conhecimento, com certeza. A partir do momento que o profissional de saúde ele vai lá e simplesmente lê a prescrição médica e administra os cuidados do medicamento, os medicamentos, e não tem conhecimento disso, esse trabalho ele passa a ser robotizado. Então, ele não precisaria ser nem um ser humano, né? Um profissional de saúde poderia colocar um robô no lugar dele. Isso é que diferencia. E, de certa forma, Mara, eu gostaria de saber também, a gente estava falando um pouco da questão da alimentação, na medicação e dessa higiene dos pacientes. Eu gostaria de saber se você acha que isso contribui. A gente já falou um pouco disso, né? Essa questão de estar próximo ao paciente, né? Em vários âmbitos, né? Em várias questões, né? Que envolvem, né? Desde
mesmo, fazer um curativo. Você acha que isso também ajuda no quadro de saúde do paciente? Acho, com certeza eu acho. O profissional de saúde, o enfermeiro, seja ele um enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem, né, que para mim é um enfermeiro, enfim, a equipe que cuida desse paciente, é o profissional que está mais próximo do paciente, ele está ali o tempo todo, constantemente ao lado desse paciente. E o paciente está num momento delicado, debilitado, fragilizado, ele está num ambiente que não é o ambiente dele, ele está sendo cuidado por pessoas que às vezes ele nunca viu, ele está ali exposto, expondo a sua intimidade. Então isso é muito importante, o profissional de saúde ele tem que ter esse cuidado, sabe, esse senso ético ao lidar com o paciente, que é importantíssimo, que é fundamental. O paciente às vezes ele começa a desabafar com o profissional de saúde, conta até da sua vida, problemas, e o profissional ele tem que estar preparado para auxiliar. E essa questão dele estar cuidando da alimentação, da medicação, do tratamento, isso é importante porque até na questão de orientar esse paciente após a alta, quando esse paciente retorna para casa, para o domicílio, sabe? Essa questão de orientação do paciente, isso é parte integrante do trabalho do profissional de enfermagem. A gente vai dar um breve intervalo agora, voltamos já.